paz do Senhor foi lhe responder com muita sabedoria. Daqui é o profeta Josafate. Mais um dia de podcast aqui na Mentalidade do Reino. Hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante. Hoje teremos uma conversa amigável, agradável e com muita sabedoria, cheia de revelação. Eu trouxe aqui um homem de Deus que é um cara muito generoso. Ele é perito na generosidade, na propagação da palavra de Deus. Ele é um cara muito forte. Eu acho que se ele tivesse o número de seguidores que eu tenho, ele seria nosso Benny Hinn em Angola. E isso é que eu tenho que admitir. Mas a graça está comigo. Vou lhe passar hoje. Então eu trouxe aqui um homem de Deus, um irmão na caminhada cristã. Um indivíduo que não tem sentimentos ruins em seu coração, e eu confio muito nas palavras que ele fala. Por isso é que ele está aqui. E apresento para vocês o pastor, o homem de Deus. Para mim ele é o meu reverendo, Bruno Benilson Bruno. Seja bem-vindo à Mentalidade do Reino, mano. Muito obrigado, profeta. Bênção. Muito obrigado, profeta. Se apresenta aí, fala um pouco da tua trajetória ministerial. Vamos já aproveitar aqui também. Olha, eu me chamo te conhecer. Benilson Bruno. Eu comecei a pregar com os meus 6 anos de idade. Acredito que já tenho uma boa estrada no Evangelho. Uau. Sou natural daqui de Luanda, mas a minha família foi para o Ambo em 2002 por causa do meu pai. Sim. E lá nos estabelecemos e agora estou aqui, trabalho aqui. Tenho levado o ministério da pregação itinerante. Uau. Não é? Tenho levado o ministério da pregação itinerante. Hoje também sou escritor. Sim. E sou presidente, não é, da comunidade cristã Céus Abertos. Muita gente não conhece porque é um projeto desenvolvido internacionalmente. Uau. E tem sido uma bênção, não é, servir o reino. Estamos aqui, pregamos, evangelizamos e acredito que basicamente sobre mim é isso. Não, falando do teu lado de escritor, né, das obras literárias que tem executado, para você que não sabia, o pastor Bruno, ele já escreveu mais de 5 obras. Um cara inteligentíssimo, uma mente brilhante. Mas não adianta eu falar aqui, vocês vão ver ao decorrer do programa. Antes de tudo, por favor, se inscreva já no canal, deixa o teu like, compartilha muito, que você vai aprender muita coisa. Yes. Profeta Josafate só traga caras com muita sabedoria, mas só trazer aqui caras pesados, mano, brutais. E para começar aqui o nosso programa, eu tenho aqui uma pergunta que já programei, né, em fazer. Como encaras Angola no quesito pregação do Evangelho? Estamos a evoluir ou estamos a recuar? O que achas? Qual é a tua visão? Olha, acredito que nós somos um povo, não é? Que saiu de um período colonial, não é? E hoje nós temos, também por causa da globalização, temos, assim dizer, temos crescido muito em termos de conhecimento. A igreja, o Ministério da Pregação, acredito que até os anos 2005 para trás, 2010 para trás, não é? A igreja foi marcada mais por uma pregação muito expositiva. Então hoje nós temos maior capacidade de adquirir conhecimento, formações teológicas. Os pastores e pregadores foram se formando, e hoje eu acredito que o Ministério da Pregação tem evoluído muito. Os pregadores estão com muito mais conhecimento. Os pregadores conseguem expor a palavra com muita sabedoria também. E no contexto geral acredito que evoluímos sim. Evoluímos sim. Eu penso também da mesma forma. Eu prefiro deixar os erros de lado e ter uma visão otimista com relação a Angola. Claro. Até porque Angola é um celeiro de pregadores. Temos diversos mestres em Angola.
Eu celebro a Deus pela vida dos mestres que o Senhor nos proporcionou em Angola. São Amém. pessoas com uma mente brilhante. Eu acho que nós somos cria, né, ao lado desses mestres. Somos cria. Verdade, tem Mas, muita gente que prega muito aqui. Muita gente. E uma coisa muito interessante. Os mestres de Angola, eles não têm muita expressão na mídia. Sim, Não tem muita expressão na mídia, mas eles criaram uma história, criaram uma tribo. Eu conheço, no caso do reverendo Jorge Batista, né? Aproveito também saudá-los aqui, mandar um abraço para o reverendo Jorge Batista. Ele criou uma tribo em Angola. amém. Uma tribo que tem a forma dele pregar, a forma dele pensar. Uau, isso aí é genial. Sim. Agora, voltando mais uma vez para a nossa conversa. Pastor, qual é a tua visão bíblica sobre prosperidade financeira? Qual é a revelação que a gente vai tirar do teu cérebro sobre prosperidade financeira? Qual é as analogies? És o pai grande aqui. Ok. Vamos aqui falar, não é? Falando sobre prosperidade bíblica. Primeiro, o que é prosperidade? Uau. Prosperidade vai além de ter dinheiro. Sim. Nós temos que separar a prosperidade de ter dinheiro. Prosperidade é o bem-estar físico, emocional, espiritual e também, né, já falei, físico, espiritual e emocional. Uau. Todo esse conjunto é que vai fazer a prosperidade. Uau. Prosperidade não é só nós termos dinheiro. Agora, olhando para a Bíblia Sagrada, sabemos que o cristianismo, de lá para cá, havia uma grande restrição no quesito nós cristãos termos dinheiro. Sim, sim. E hoje, essa restrição meio que já está a se anular e estamos a entender que cristão também pode ter condições, pode viver numa casa no condomínio, pode ter carro. Então, essa ideia de sofrimento que o cristão tem que sofrer está a sair, ou está a sair do meio evangélico. Agora, biblicamente falando, eu podia me apoiar a Provérbios 13:22, que diz que o bom homem, ele deixa a herança para o filho dos seus filhos. E a riqueza dos ímpios será depositada na mão do justo. Na mão de Jesus. Quer dizer que a prosperidade é da vontade de Deus. O ser mais santo que existe é Deus, mas ele também é o mais rico. Uau. Deus é o mais santo e ele é o mais rico. Yes. Deus é o mais santo e é o mais rico. Então nós podemos ver pelo próprio Deus que é possível ser santo e é possível ser próspero. No céu as ruas são de ouro, os portões são de ouro, cristais, enfim. Então não temos como separar a prosperidade de Deus. O que nós temos que fazer é equilibrar, não é? Muitas das vezes a forma como se prega a prosperidade. Uau. Agora, o Salmos 111, ele vai dizer: riqueza e prosperidade estarão na casa do justo. A casa do justo. Isso aqui é uma promessa que não tem para a casa dos ímpios. Não tem. Nossa, e tem muito justo viver mal. A promessa até é: o justo o ímpio está a trabalhar para o justo. E depois a Bíblia diz que riqueza e prosperidade estarão na casa do justo. Quer dizer que a prosperidade é nossa porção. Uau. A riqueza é nossa porção. Agora, Deuteronômio 8:18 diz que Deus nos deu poder e capacidade para adquirir riqueza. Está lá escrito, Deuteronômio 8:18, Deus nos deu poder, força, capacidade de adquirir riqueza. Quer dizer que todo cristão, ele tem capacidade de adquirir a prosperidade. Uau. E também Efésios, no seu capítulo 3, versículo 20, diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Porque muita gente às vezes pensa: onde é que está esse poder? A Bíblia está a dizer que Deus nos deu poder, mas onde é que está esse poder? Efésios 3:20 responde. Ele diz: aquele que nos deu poder, ou aquele que fará infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, segundo o poder que opera em nós. Uau. Em nós é uma expressão que está a dizer que esse poder já está em nós. Sim. O profeta tem esse poder, eu tenho esse poder e todo cristão que crê também tem esse poder. Uau. São analogies. Compartilha, por favor, compartilha o máximo. Manda a tua oferta.
Então nós temos esse poder, essa capacidade de adquirir riqueza e prosperidade. Uau. E um dado muito interessante, algo que eu já vivo falando, né? Até mas fica mais saudável também ouvido do pastor Bruno. Hoje em dia as igrejas, eles têm uma mentalidade muito religiosa com relação a dinheiro, a riquezas, sem saber que para comprar o piano tem que se ter dinheiro. Certo. Para se realizar agora um evento, tem que se ter dinheiro. Por exemplo, nos eventos da mentalidade do reino. Nós como já não temos aquela cultura de pedir patrocínio, é a gente que se vira mesmo aí nos 30. E aí o pessoal fala, você pagaram essa sala, não está a cobrar entrada? Não é para cobrar entrada. Nós somos filhos de Deus e temos que prosperar. Se o nosso pai é o dono do ouro e da prata, pelo menos temos que ser exemplo, somos herdeiros disso. E é essa aqui. Agora, falando um pouco da Páscoa, qual é a visão do pastor Bruno sobre o sangue? Tu és o ídolo, tu és um cara poderoso. Olha, terminamos agora, não é? Domingo passado a celebração da Páscoa, mas a Páscoa é uma celebração contínua no cristianismo. Uau! Então, os livros pentateucos, propriamente o livro de Êxodo, o livro da saída, no seu capítulo 12, introduz o conceito da Páscoa. A Bíblia diz que Deus falou para Abraão que o seu povo iria ficar durante 400 anos escravos no Egito. Mas a Bíblia diz que eles acabaram ficando 430 anos. Êxodo capítulo 12, Êxodo capítulo 3, o povo ora a Deus. Nesse tempo, Moisés já matou e estava no deserto em Midian. E Deus lhe aparece no deserto e lhe faz voltar para o Egito como libertador. Mas Faraó resiste largar o povo. Então Deus manda 10 pragas. Na 10ª praga é a praga que Deus orienta em Êxodo capítulo 12, que cada família devia preparar um cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro e colocar nos umbrais da porta. Quando o destruidor chegasse, o destruidor na casa que tivesse sangue ia passar por cima. Agora, os filhos de Israel tinham aquela revelação. Os egípcios não tinham aquela revelação. Quando a morte chegou para todos. Mas para quem tinha a marca do sangue, a morte passou por cima. Então é aí onde vem o significado da Páscoa, Pesach, do hebraico, que significa passagem ou passar por cima. Então, quando o destruidor chegasse, por exemplo, vá lá na casa de Moisés, aquele sangue lhe pregava que aqui já morreu alguém. Ninguém mais precisa morrer. O sangue que lhe pregou. O sangue que lhe pregou. Todo sangue tem uma voz. Todo sangue tem uma voz. Continua. Quando Caim matou Abel, a Bíblia diz que não, que foi o sangue de Abel que clamou a Deus. E Deus veio ter com Caim para saber o que de fato aconteceu. Não que ele não soubesse, mas o sangue tinha uma voz a clamar. Então, na Páscoa, nós podemos entender também o grande papel do cordeiro. Agora, se tu abrires, por exemplo, Gênesis capítulo 22, Deus pede o filho de Abraão, Isaac. Eles vão ao monte para sacrificar. E ele diz, olha, eu subirei ao monte com meu filho e depois descerei. Quando ele chega no monte para sacrificar, você vai entender que Abraão já tinha matado Isaac no seu coração. E então ele pega o cutelo, o machado para matar. Deus disse, não, eu já vi que você você me ama de verdade. E ele olha para trás, ele vê um cordeiro. O que é o cordeiro? O cordeiro é o animal que Deus usa para substituição, para troca. Quer dizer, nesse texto nós podemos ver quem tem que morrer. É Isaac, porque Deus pediu Isaac. Mas o cordeiro surge em substituição de Isaac. Então quem tem que morrer é o Isaac, mas quem morre no lugar de Isaac é o cordeiro. O culpado é Isaac. Quem tem a culpa ou a sentença da morte é Isaac. Mas o cordeiro entra em substituição de Isaac. Então, nesse texto, você pode ver o cordeiro morrendo por causa de uma pessoa. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que Deus matou um cordeiro, lhes vestiu. O cordeiro morreu por causa de 2 pessoas. Êxodo capítulo 12, o cordeiro morre por causa de uma família, os filhos de Israel. Êxodo 30, Moisés e Arão instituem o Dia Nacional da Expiação, onde o cordeiro morria por causa de toda a nação. Mas o grande problema do cordeiro do Antigo Testamento, ele cobria o pecado. Só para Deus
Deus te atender. Mas depois tinha que ser feito outro sacrifício. Mas quando entramos no Evangelho, João Batista está a batizar. Ele disse, virá alguém após mim. Esse eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando Jesus está se aproximando do batismo, João Batista declara algo. Eis aí o Cordeiro de Deus. Não tira pecado de um, Isaac. Não tira pecado de dois, Adão e Eva. Não tira pecado de uma família, filho de Israel. Não tira pecado, não é? De uma nação, a nação de Israel. Mas eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira pecado de africano, tira pecado de europeu, tira pecado de americano. Então, a Páscoa simboliza essa saída da prisão para a libertação. Então, a morte do Cordeiro não foi suficiente, desse Cordeiro do Antigo Testamento. Mas quando Jesus veio e se revelou e declarou Tetelestai, então nós passamos da morte para a verdadeira vida. Então esse é o símbolo da Páscoa, a libertação. E nós temos que celebrar porque Jesus verdadeiramente fez esse ato de uma vez por todas. Hebreus até fala disso, né? Que fez uma única expiação para o perdão de todos. Até a Bíblia diz que ele até nos perdoou dos pecados futuros. Os que já morreram, os que estavam vivos e os que iam nascer. Há um argumento que o pastor Bruno falou há pouco tempo, já destrói um pouco da visão panafricanista, que singularizam Jesus apenas para os europeus. Para Jesus não é para os europeus só, Jesus é rei dos reis, senhor dos senhores, morreu para todos. Todas as tribos têm acesso a Jesus. Uau, isso aí é genial. Muito forte. Pessoal, compartilhem o máximo. Se vocês querem ver de volta aqui o pastor Bruno, deixa ali nos comentários. Ele é gente boa. Outra questão aqui que tem circulado muito no meio cristão. Muitos ministérios ele condicionam a consagração ministerial com alguns requisitos assim meio estranho, mas eu conheço jovens que não estão dentro do matrimônio, que têm talentos, são geniais naquilo que fazem, e muitas das vezes eles não são bem vistos, não são bem reconhecidos, não têm recebido honra. Certo. E ele não tem as patentes denominacionais, certo, mas o cara está a trabalhar duro. Amém. É Jesus no templo a dar aula para os doutores. Como é que tu vês isso? Porque eu acompanho um pouco da tua história. Tu desde muito cedo já ministrava para cotas. Sim. Já dava aula do discipulado para um ministério grande. Até não quero que citar aqui o nome, né? Por questão também de respeito, né? Apesar de que isso não é mal, mas já dava aula para pessoas crescidas já. Certo. Para ministros. Certo. Como é que Deus... Conta-me esse segredo, mano. Como é que você fluiu nisso aí? Olha, nós precisamos entender que o chamado de Deus está além das nossas questões doutrinárias. Doutrinárias, vou assim dizer, doutrinárias e dogmas dentro da nossa religião. Cada religião tem os seus dogmas. Cada religião tem os seus princípios, não é, que são as regras e leis que regem aquela instituição. Sim. Agora, falando relativamente, eu acredito que as nossas instituições, principalmente aqui em Angola, os jovens foram sempre muito enxergados como muito sinônimo tipo de sinônimo de erro. O que eu diria? Diria propriamente de não sérios, ou de muito voláteis e tudo mais. Então quando os vamos assim dizer, o pessoal olhou, teve essa visão sobre os jovens, e nós sabemos que as nossas igrejas deram muita oportunidade para os adultos. Sim. Hoje há uma grande gama de jovens a pregar o evangelho de maneira extraordinária, sendo usado por Deus de maneira extraordinária. E aqui eu gostaria de dizer que quem dá o dom é Deus. Nenhuma igreja dá dom para uma pessoa. Ministério não é algo que a igreja dá.
Ministério é algo que Deus dá, o chamado é algo que Deus faz. O que é que as nossas instituições fazem? As nossas instituições confirmam. Sim, é o que o profeta estava a dizer. Sim. Eu, por exemplo, fui professor na minha sede durante 3 anos. Poxa, muito tempo. 3 anos. E metade dessas pessoas que eu formei hoje são obreiros dentro da instituição. Tá vendo? São obreiros, diaconisas, são evangelistas, muitos até já pastores dentro da instituição. Então isso é uma graça. Isso é uma graça. Isso é mesmo uma graça. Nós não temos outra coisa para dizer. Não temos. É uma graça. Eu me recordo desde os meus 7 ou 5 anos, já não lembro aqui bem. A minha primeira mentora foi uma professora da Escola Bíblica Dominical, lá na minha província, onde eu nasci. E eu ainda lembro das profecias que eu liberava com aquela idade. Eu lembro muito bem, muito bem. Éramos levados para a campanha de evangelização, oração. Era uma coisa tão perfeita naquele tempo no Evangelho. Para mim, eu diria, não havia pecado. Éramos muito santos, muito santos. Tinha tanta pureza na propagação do Evangelho, tanta seriedade. Apesar de que eu se enxerga isso, mas é um pouco difícil nos dias atuais. Mas era uma coisa brilhante. Então, uma das coisas também que eu admiro no Pastor Bruno, ele tem a capacidade de desenvolver as cenas dele, tá vendo? Sem precisar de ajuda. Ele pega nos books dele, isso traz problema. Ele aprendeu a fazer diagramação, escreveu. Falando do livro, chamo só aqui o pastor, falando do livro, esse material aqui vai estar disponível nesse ano já, segundo trimestre desse ano já, vai estar disponível nesse ano. Olha, vocês não vão se arrepender. Eu li, eu abracei essa ideia. Uma coisa extraordinária. Veja lá, os segredos da oração que Deus responde. Yes. Tem muita gente que ora há 20 anos, mas Deus não responde, man, porque faltou segredos. Tem códigos, tem senha. Tá vendo levantamento sem cartão? Se você não meter 1, 2, 3 ou 0, 0, 0, aqueles 3 números, forte, não tem como. Forte. Então tá aqui, código do levantamento celestial. Come on. Grande material. Eu recomendo para vocês. Se você quer em PDF, já está disponível em PDF. Tu podes comprar em PDF, mas o físico vai estar disponível nesse ano, provavelmente em julho vai estar disponível. Falando da oração, como é que é a tua vida de oração? Tu vives orando? Há uma pergunta ali muito interessante que alguém me fez. Falou, profeta, nós oramos com o Espírito ou oramos no Espírito? Revela, papai. Tu és o nosso pai aqui hoje. Vou falar da oração. Um dos grandes exemplos de oração são os meus pais. Uau. Principalmente a minha mãe. Uau. Eu cresci, sou filho de pastor. Meu pai é pastor, minha mãe é diaconisa dentro da nossa instituição religiosa. E um dos grandes exemplos de oração que eu tenho na minha vida é a minha mãe. Yes. E na verdade eu sou a resposta da oração dela. Se vocês estão a me ver hoje, todo mundo está a me ver a maneira como Deus me usa. Eu sou a resposta de uma oração. Por isso, pessoas que estão a me ouvir agora, você tem que saber que a oração, não há nada que a oração não faça. Então houve uma fase, eu comecei a pregar com 6 anos. Mas houve uma fase que eu não via sentido de ir na igreja, tipo, tá toda hora nos cultos e tudo. Mas eu disse para minha mãe, mas Deus está a vos dar o quê? Deus está a vos dar o quê? Vocês estão toda hora na igreja, mas eu também vejo que a vida não avança, não muda. Não sei o que. Eu estava a entrar na adolescência e tal, já estava a começar a ter algumas frustrações. Mas a minha mãe, naquele dia, ela me disse, ela conta até hoje, ela entrou para o quarto, ajoelhou, começou a chorar, aquelas palavras lhe feriram. Disse, Deus, esse filho que hoje está a me dizer essas palavras, você tem que lhe mostrar que tu és o Deus de verdade. Mano, quando voltei, mesmo assim de voltar, eu fui batizado com 14 anos e dali nunca mais voltei. Na verdade, nunca tinha saído da igreja, mas era alguém sem compromisso. Então, aquela oração me atingiu. Deus me linkou a alguém, o meu falecido irmão, Sadraque. Sadraque que me pegou, conheceu. O Sadraque faleceu infelizmente esse ano, mas foi uma pessoa que Deus pegou e lhe usou para me introduzir. Então dali eu comecei a minha vida com Deus seriamente, até hoje nunca parei. Uau. Então falando de oração,
Vamos trazer aqui o conceito de Paulo. Paulo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: sejam feitas por todos os santos orações, intercessões, ações de graça e súplicas. Se nós lermos assim, tudo o que ele falou é oração, mas é um tipo diferente de oração. Ação de graça é oração, oração é oração, intercessão também é oração. Oração é oração, intercessão é oração. Só que são diferentes tipos de oração. Sim. Então, se nós, falando aqui de oração, se nós queremos ver o agir de Deus, existe um segredo, existem segredos na oração. Não fala tudo, porque senão a pessoa não vai comprar o livro. Dá só uma pintada aí. Não, vou dar uma pintada apenas, não vamos falar tudo. Então, Paulo ele diz: orarei no Espírito e orarei com entendimento. Orarei com entendimento e orarei no Espírito. O que é que acontece? Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos a habitação do Espírito. O Espírito Santo está em nós. Yes. Só que nós não sabemos orar como convém. Qual é a melhor oração? A melhor oração é aquela que o Espírito te leva a orar as palavras de Deus. Você está a falar o que Deus disse. Você está a declarar aquilo que Deus disse. Mas mesmo nisso, nós não sabemos orar como convém. Por isso a Bíblia diz: o Espírito geme conosco com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, o Espírito nos auxilia na nossa oração no sentido de nós falarmos as melhores palavras. Sim. Agora, se você está a orar e você quer receber respostas de Deus, milagres, coisas estrondosas, existe um tipo de oração dos tipos todos que eu falei, que todo homem que recebeu milagre usou. Desses 4 tipos, existe um que todos eles usaram. Êxodo capítulo 32. Deus apareceu para Moisés furioso e disse: eu vou matar todo o povo. Moisés se colocou na frente de Deus. Mano, há coisas que se nós falar como elas são, muita gente vai pensar que é heresia. Vê o que Moisés faz. Moisés se apresenta à frente de Deus e diz: Deus, o que dirão os outros povos? Que você tirou o povo do Egito e lhes mataste aqui no deserto. Não tiveste capacidade de tirar o povo do Egito e lhes levar na terra prometida. Arrepende-te agora. Lembra-te da tua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. O que Deus queria fazer? Deus queria matar. E só deixar Moisés. Eu, se fosse Moisés, podia dizer mesmo: pai, pode matar, vou ficar sozinho. Porque eram aproximadamente 1,6 milhões de judeus. Só lhe trazia um problema every day, todo dia. Perverso. Mas ele se colocou. Isso é o que faz um líder. Você se coloca à frente da tua família. Você se coloca à frente da tua, do teu casamento. Você se coloca à frente do teu destino. E você não vai deixar que as coisas aconteçam de qualquer maneira. Então ele se posicionou e fez Deus mudar sua decisão. Moisés fez o quê? Suplicou. Súplica é uma palavra legal, usada em tribunais. O que significa súplica do hebraico? Súplica do hebraico significa desis. Desis. A primeira expressão é proskeneo. Proskeneo é alguém que está a ser convocado em tribunal. Sim. Agora, desis é alguém que está em julgamento, em tribunal. Agora, a súplica de Moisés tem mérito. Salmos 6, 9, Davi diz assim: ouviste a minha oração, atendeste a minha súplica. Ele separa. Ouviste a oração, atendeste a minha súplica. Moisés suplicou. Deus voltou no seu pensamento. As pessoas religiosas dizem: Deus não se arrepende, mas ele voltou na sua decisão. Sim. Deus voltou na sua decisão e disse: não, vou poupar o povo. Um dos textos muito falado, o texto de Isaías 38. O profeta Isaías chega lá no rei Ezequias, ele diz assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A Bíblia diz que Ezequias foi no quarto, levantou as suas mãos e ficou com o rosto na parede e disse: Senhor, lembra-te. Suplicou. Ele suplicou e disse: Senhor, lembra-te. Power. Você sabia que Ezequias se desviou? Depois. Sim. Se desviou, mas a Bíblia diz que Deus ainda assim atendeu a sua oração. Quando você entende o código da súplica, não há oração que você faz que fica sem resposta.
Quando você entende Compra um livro. o código da súplica, não há oração tua que vai ficar sem resposta. E eu vou terminar aqui. A Bíblia diz que Deus coloca uma lei que só recebe herança os primogênitos e filhos. Mas a Bíblia diz que as filhas de Zelofilíade, o seu pai morreu e elas não tinham herança. Sim. Quem colocou aquela lei é Deus por intermédio de Moisés. Mas a Bíblia diz que elas foram suplicar. Quando elas suplicaram, quando elas falaram para Moisés, Moisés, nós também queremos a herança do nosso pai. Moisés foi consultar Deus. A Bíblia diz que Deus mudou aquela lei, Deus mudou aquele decreto. Existem orações que fazem Deus mudar decretos e mudarem leis. Por causa daquela súplica, elas receberam a herança do seu pai. Está em Números 27. Elas suplicaram e receberam. Mas só estamos a dar exemplos do Antigo Testamento. Quando a igreja recebeu, mataram Tiago e Pedro foi levado, a Bíblia diz que a igreja suplicou a Deus e não aceitaram a morte de Pedro. 12. Atos capítulo 12. A Bíblia diz que Deus na madrugada mandou um anjo na prisão. Pedro estava cativo, prestes a morrer. E o interessante é que Pedro ia morrer no outro dia, mas ele hoje está a dormir. E uma curiosidade, eu fiquei assim a ler esse texto e perguntei, mas onde é que ele aprendeu a dormir em meio aos problemas? Eu sou Pedro. Jesus é que lhe ensinou. Yeah. Na tempestade estava a dormir, ele disse, já aprendi com o mestre. Já aprendi com o mestre. Mesmo com ameaça de morte, Vou ferrar. mesmo com o decreto assinado, vais morrer amanhã, ele está a dormir. Come on, o teu sono tem promessa. Deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. O anjo entrou na prisão. E é interessante que Pedro entra pela porta dos homens, mas quando ele sai, o anjo não lhe tirou por aquela porta. O anjo lhe quebra a corrente das mãos, lhe quebra a corrente dos pés, lhe manda meter o cinto que representa a honra. E lhe pega e eles começam a atravessar paredes por causa da oração da igreja. Quando Pedro está lá fora, ele diz, não é visão. Pedro, não é visão. Deus te tirou da cadeia. Há orações que vão te tirar de prisões. Há orações que vão quebrar correntes. Há orações que vão te levar num outro nível com Deus. Então, esse é o poder da súplica. Compra um livro. Esse é o poder da súplica. Se está a revelar o lado dele, o próprio lado dele. Se escondeu por muito tempo. Estamos aqui. Não me perguntam onde é que eu lhe encontrei. Esse aqui é um mau, é mau. Esse é um reverendo duro. Olha, o Deus te abençoe. Amém, profeta, amém. Oração. Oração. Olha, o assunto oração em muitos lugares não é ensinado com revelação, é ensinado de forma religiosa. Ora hoje, ora amanhã. Só esse código da súplica. Isso aqui é matéria geral para a igreja. É mesmo é uma cena da primária para todo mundo. É o primordial a se ensinar. Certo. A igreja vai ver de forma independente. Compra um livro. Compra esse livro. Esse é um duro. Não pergunta se ele estudou. Esse não estudou nada na vida dele. A vida dele é só orar. Vamos estar vindo do céu. Anjo que está ali trazer os pergaminhos. Todos vamos estar lá no corpo dele. Amen. E outra questão aqui sobre um assunto aqui que tem também inquietado muitos jovens. Como um jovem... É uma pergunta que eu recebo sempre. Pastor, o que eu faço para ser como tu, para crescer, E muitas das vezes quando parece até uma pergunta simples, mas não é simples, porque cada um cresce de forma diferente. Eu cresci no ministério de forma mesmo bem louca, bem estranha. E às vezes eu fico assim, poxa, tem que ter uma base, pelo menos, algo assim geral, uma doutrinação geral para se passar para as pessoas de como se cresce no ministério. Mas vamos ouvir aqui o pastor Bruno. Quais são as três chaves fundamentais para se crescer no ministério? Vou aproveitar esse gatilho da Páscoa, a libertação, para pegar a história do jumento. O jumento que carregou Jesus tinha um grande destino, tinha um grande propósito, que é fazer com que Jesus entrasse em Jerusalém. A Bíblia diz que esse jumento está amarrado. Está amarrado. Quer dizer, ele tem um grande destino,
tem um grande propósito, mas ele está amarrado. Nós somos africanos. A realidade da África é diferente da realidade de outras partes do mundo. Sim. Nós nascemos em famílias com maldições, nascemos em lares com problemas complicados e precisamos entender que tem muita gente que é grande, tem a grandeza dentro dele, mas está como aquele jumento, está amarrado. Só que Jesus disse algo. Jesus disse, mande, eu estou a vos enviar lá, quando vocês chegarem lá, vocês vão lhe desamarrar. E se vos perguntarem, diz o mestre precisa dele. Não pediu. Não pediu, era uma ordem. Era uma ordem. Yes. Quer dizer, há muito jovem grande, há muita pessoa grande, mas ainda está amarrada. Jesus deu a ordem da nossa libertação. Então, o primeiro passo é quebrar essas correntes. Se você está preso num sítio, você não avança. Se você está preso em algum lugar, você não vai longe. Se você está preso em uma cadeia, você não tem como fazer progresso na vida. Então, o primeiro passo é esse. Para o povo de Israel sair do Egito e adorar o Senhor, tiveram que sair daquela prisão. E o interessante é que a Bíblia diz que eles deviam ficar 400 anos, mas eles ficaram 430 anos. Mas a Bíblia diz que por intermédio de Moisés eles saíram daquela prisão. O primeiro passo para você ser grande, você tem que sair da prisão. Você tem que sair da prisão. Fala da prisão. O que é a prisão? A prisão é um lugar de estagnação. A prisão é um lugar onde o propósito morre. Se o jumento não ser desamarrado, ele não vai fazer com que Jesus entre na cidade. Eu até vi algo interessante sobre o jumento e eu sempre me perguntei por que jumento, o Jesus não andou de cavalo. Você sabia que todo jumento tem um sinal de cruz nas costas dele? Tem um todo sinal. Todo jumento tem sinal da cruz. Quer dizer, você tem uma marca de grandeza na tua vida. E eu tenho uma frase que eu escrevi há alguns anos: se você não se apressar em achar o teu propósito, os problemas vão se apressar em te achar. Há muita gente com propósito grande. Há muita gente com excelência, grandeza. Quando você vê essa pessoa, você diz, não, essa pessoa é grande. Mas ele não consegue transmitir ou viver aquilo. Por quê? Porque está amarrado. Então, você precisa sair da tua prisão. Daniel, quando consultou a lei, ele viu. Você sabia que o que fez Daniel orar, ele leu. Ele disse, o cativeiro são até 70 anos. Eles estavam fazendo mais de 70 anos. Daniel orou. A oração dos 21 dias foi porque ele percebeu que o tempo da prisão já tinha acabado. Mas eles ainda estavam na prisão. Então ele começou a orar. Orou por 21 dias. E Deus lhes libertou daquela prisão. Então, o primeiro passo é nós nos libertarmos das nossas prisões. A pessoa que a autoimagem dele está quebrada. O diabo lhe destruiu a autoimagem dele. O diabo lhe convenceu que ele nasceu para ser um Zé Ninguém. Se você tem Deus na tua vida, você nasceu para ser grande. Deus é tão grande que ele não pode estar em nós e ninguém perceber. Deus é tão grande que ele não pode estar na tua vida e ninguém perceber. Se Deus está na tua vida, você vai fazer resultados extraordinários. Então, primeiro passo, quebra a tua prisão. Outra coisa, limites. Porque quem está na prisão tem limites. Tem limites. A pessoa lhe convenceram que ele só pode ganhar 100, não pode ganhar 200. Só pode ganhar 200, não pode ganhar 300. Então limites têm que ser quebrados. Esses limites, essas crenças limitantes, a pessoa não acredita nele mesmo. Olha, ninguém está vindo para te salvar. Jesus já veio. E se você não pegar isso e cortar esse limite, você romper esse limite, Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Então nós temos que quebrar esses limites. A Bíblia diz o seguinte: Abraão, a missão de ir para Canaã começou com Terá, pai dele. Terá se corrompeu na terra de Ur dos Caldeus. Deus chamou, o nome Terá, na origem hebraica, significa atraso. O pai dele começou a gerar filhos com 70 anos. Abraão, Deus lhe chamou com 75 anos.
75 anos não é idade para começar, é idade para terminar. Mas é a idade que ele começou. Você vai ver essa marca do atraso na vida deles, toda essa geração. Mas você também vai ver o padrão de maldição e limites neles. Abraão teve muitos problemas para gerar. Sim. O filho da promessa nasceu quando ele tinha já 100 anos. Atraso. A Bíblia vai declarar que Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu. E todas as mulheres deles eram estéreis. A mulher de Abraão era estéril. Se tornou um laço. É um laço familiar, é um limite familiar. Então você tem que quebrar limites. Mas se você ler a história de José, independentemente daquilo que ele viveu, ele não repetiu a mesma história. Mulher dele não foi estéril. Revolution. Está a ver uma revolução. Então eu sou o José da minha família. Eu sou um José da vida. Vão me lançar no poço. Vão me vender como escravo. Vão me meter na prisão. Mas um dia eu vou ser governador. Nós nascemos para reinar. Nós nascemos para dominar. Nós temos a semente da grandeza em nós. Nós temos a semente da grandeza em nós. Não, creio nisso. Então, esse é o segundo passo. E o terceiro passo é fé. Eu sou um homem da fé. Não, isso aí é eu sou um homem da fé. indiscutível. Eu acredito que todo homem tem que ter fé. Porque a fé, a Bíblia diz que Abraão, mesmo olhando o útero morto de Sara, ele creu contra a esperança, isso foi lhe imputado, chamando a existência das coisas que não existem como se já existissem. Isso é fé. Isso é fé. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Se você não acredita, se você não tem fé, você não viverá as realidades espirituais na terra. Você tem que acreditar, você tem que ter fé. Você tem que pegar nessa fé que você tem e tornar ela material. Então, para mim, são esses 3 passos para que uma pessoa, não é, viva a grandeza aqui na terra. Uau. Pessoal, estamos na reta final do nosso programa e está a ser um momento rico. Compartilha, manda esse podcast, manda o link no teu grupo das famílias, onde tem um invejoso, manda lá. Os homens da tala, eles mandam esse vídeo. Vão ser libertos em nome de Jesus. In the name of Jesus. Estamos aqui com um profeta, um homem de Deus, uma arca. Estamos isso aqui tem que ser uma conferência, isso. Estou a pensar nisso. Isso é o I da fé. Homem que está a viajar numa banda, não conhece a estrada, só está a bazar. Isso é um espírito. Yes. Mais uma pergunta ali. Como é que tu encaras? Eu acredito que tu também se moves, também se moves no profético. Sim. Já pude enxergar vários episódios que se moves no profético. Mas desde quando? Desde muito cedo também. Olha, vou aqui falar de experiências muito fortes que eu tive enquanto criança. Não, até pode contar-me as experiências. Desde pequeno, eu acho que eu tenho essa sensibilidade. Tenho essa sensibilidade espiritual. E eu lembro de episódios em casa. Por exemplo, nós estamos na sala, mas eu via auras em casa e tal. Eu fui muito perseguido. Espiritualmente falando, fui muito perseguido. Eu tive muito, enquanto criança, tive muito episódios de ver pessoa, vulto, estou em casa. Eu sentia muito medo também. Sentia muito medo de ficar sozinho e tudo mais. Acredito que toda pessoa com uma estrela de grandeza, porque é assim que o diabo sabe que alguém vai ser muito usado por Deus, nós temos uma estrela. Então, acredito que desde pequeno fui muito perseguido por causa do dom que Deus colocou em mim. Então, sou muito usado em visão, palavra do conhecimento, profecia. Isso começou já desde pequeno. Muitas das vezes, quando eu estou a orar, Deus me mostra coisas. Deus me mostra acontecimentos, Deus me mostra... Deus dá nomes, Deus dá uma revelação. Deus fala de elementos que a pessoa está a viver. Então, para dar aqui um exemplo... acho que assim das coisas que atualmente Deus já me usou para fazer, eu só não recitei ainda um morto. Acho que esse é o milagre que eu estou à espera. Vou recitar um morto.
Mas eu acho que eu te mandei as fotos do paralítico. Do paralítico. Você é homem do paralítico. Você está a levantar paralítico. Olha, tanta gente a fazer coisas extraordinárias em Angola. Então, isso começou desde cedo. Então, profético, a graça profética, acredito, o profético, não é? As pessoas em Angola fazem muita confusão e precisamos esclarecer algo. Existe uma diferença entre o dom profético, ministério profético, graça profética e o dom da palavra do conhecimento. Quando alguém chega para o profeta Josafate e diz: você é o Josafate, nunca te viu, não te conhece, diz: você é o Josafate. No dia 21 estavas a gravar o podcast com o Bruno. Isso não é profético, isso é palavra de conhecimento. Mas quando alguém diz: profeta Josafate, você vai ter uma casa no Nova Vida. Eu estou a ver milhões a entrarem na tua conta. Eu estou a ver Deus a te usar para impactar Angola. A receber isso é profético. Porque profético é o anúncio de coisas que vão acontecer. Próxima semana, amanhã, próximo ano, daqui a 5, 10 anos. Agora, em Angola confunde-se muito. Por exemplo, há profetas a revelar em nome de bilhete. Isso não é profético, isso é palavra de conhecimento. Agora, ministério profético é um serviço. Alguém que foi feito para trabalhar no ministério profético. Pessoas que tiveram esse ministério na Bíblia: Elias, Eliseu. Isso é ministério profético. O dom profético é a dádiva dada pelo Espírito Santo para você profetizar. E toda a profecia tem 3 objetivos: exortar, consolar e edificar. Agora, graça profética é a graça que muitas das vezes se instala na atmosfera. E muita gente em Angola tem isso. Quando o poder de Deus está na atmosfera, ele profetiza, ele pensa já que é o poder. Pensa que é profeta. Ele pensa que é profeta. A Bíblia diz que quando Saul se encontrou com os profetas, ele profetizou. Mas ele não é profeta. É o que? Havia um ambiente profético. Atmosfera. E muita gente na atmosfera pode profetizar. E nós também temos que ter cuidado com o espírito da adivinha, né? Paulo repreendeu o espírito da adivinha. Olha, o assunto daquela aí tem segredo. Tem mensagem aí. Tem mensagem aí. Então, fala um pouco dessa mulher. Tem um código aí, senão você vai falar bem. Olha, ela falou uma verdade. Mas a fonte daquela verdade não era certa. Há um livro que eu li há alguns anos, Sincero Mas Errado. Explica-se, mano. Sincero Mas Errado. Já falaste desse livro? Sincero Mas Errado. São coisas dentro do cristianismo que parecem sinceras, parecem uma verdade, mas está errado. Está errado. Então, o que ela está a fazer? Ela está a dizer: esses são servos do Deus vivo. Mas quem está a falar aquilo é Satanás. Satanás não pode glorificar Deus. A Bíblia diz que Satanás não glorifica a Deus. Satanás é inimigo de Deus. Quando ela está a declarar aquilo criou uma ira no coração de Paulo. Então Paulo repreende aquele espírito. Porque aquela fonte não era fonte divina, não era uma fonte propriamente do próprio Deus. Então ele repreende aquele espírito, o espírito sai, só que lhes causa um problema. Porque o dono ganhava dinheiro com aquilo. Então, isso se vê nos dias de hoje. Quem está a ganhar dinheiro hoje são os adivinha. Vamos deixar esse assunto. Essas coisas. Vamos deixar. Olha, esse episódio de Paulo e essa mulher, numa mesa redonda, pensar esse assunto. Tem muita coisa aí. E esse episódio é semelhante ao que aconteceu na cidade de Efésios. Os camaradas que ganhavam dinheiro com a deusa Diana, os homens da bruxaria. Paulo, quando chegou em Efésios, o problema era esse. Os faziam muito dinheiro. E diz a história que quando Paulo pregou lá, os bruxos que se converteram venderam mais de os livros que ele queimaram. Estava avaliado em 50 quilos de prata. Meu Deus, muito dinheiro. E havia um tesoureiro chamado Demétrio que cuidava do dinheiro daquela feiticeira de Efésios. Isso é muito dinheiro, mano. Muito dinheiro. Dá para ganhar muito dinheiro enganando as pessoas. E o grande problema hoje das pessoas, as pessoas querem que alguém lhe revele alguma coisa da vida deles. Como se fosse o centro do evangelho. Não, o centro do evangelho não é isso. Passamos por uma dor de cabeça. Isso até já nem se fala até. Isso é chato.
Porque o culto não pode ser simplesmente profecia, toda hora a palavra do conhecimento. Isso não é culto. Não. O fundamento do culto é você enraizar pessoas, Na palavra. fundamentalizar Há Jesus. um grande profeta, muitos conhecem, faço citação, o profeta Uberangel. Ele começou o ministério e a igreja dele com muita profecia. E hoje ele é um homem da palavra. Ele disse: se você abrir uma igreja profética, as pessoas virão para receber profecias e depois vão embora. Se você abrir uma igreja com muitos sinais e prodígios, as pessoas virão para serem curadas e depois vão embora. Mas se você abre uma igreja estabelecida na palavra, as pessoas virão e vão sentar e vão ficar. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus Até penso que essa frase embora é tua. Pela tua knowledge, tu és o perito. Então é isso, nós precisamos ter esse equilíbrio, termos essa verdade muito bem encaminhada. Uau! Pessoal, sou grato a Deus pela vossa vida. Você que amou o Pastor Bruno, escreva aqui nos comentários. Você que quer vê-lo aqui de volta na mentalidade, esse aqui é o melhor podcast do mundo, não tem como, man. Eu sou o fly desse mambo, man. Oh shit. Mas estamos aqui a brincar, tá? Ninguém está aqui para competir. Mas é um prazer ter vocês na nossa companhia. A nossa visão é crescer. Nós estamos a investir no conhecimento. Vai ver aqui muitos homens de Deus abençoados. Pastor Bruno, daqui as últimas considerações, aqui uma palavra, uma dedicatória, uma saudação aí, saudar alguém. Eu gostaria de saudar minha família, todos os amigos que vão claramente ver esse vídeo. Pai, mãe, amigos, já disse. E para terminar, não é, aqui o podcast, gostaria de fazer também uma menção que já toquei nesse ponto. Muita gente hoje anda em depressão, anda ansiosa, e esses são os males do século, e muita gente tem tentado a perder a esperança. Jesus, ele morreu, ressuscitou, e enquanto ele estiver sentado no trono, ele vai estar no controle de tudo. Sim. Então nós precisamos entender, acima de tudo, que Deus está no controle. Amém. Deus está no comando, independentemente da situação que tu estejas a passar, as lutas que você esteja a enfrentar. Você precisa construir um altar de oração. Sim. Você precisa construir um altar de oração. Não seja orgulhoso, não seja orgulhosa, porque o altar, para terminar aqui, quando Deus, eu parei o livro, estava para ser lançado porque Deus me deu mais um capítulo, que é o altar da oração. O que é o altar? O altar é um lugar de morte. Quando nós olhamos para a visão natural do altar, o altar é um local onde as coisas vivas morrem. Sim. Então, quando nós chegamos no altar e olhamos para o altar é sempre um lugar de sacrifício. Só que no mundo dos espíritos, o altar é um lugar de vida. No natural, as coisas entram vivas para morrer, mas no espírito, aquilo que morre vai viver. Então, então precisamos entender isso. Quando morre quem nós somos, nasce quem de facto Deus nos criou para ser. O evangelho não foi dado para melhorar ninguém. Essa é a grande diferença do evangelho e do coach. Coach te melhora, te deixa mais bonito, mas chega na hora certa. Até pode fazer milhões com o coach, mas o evangelho te mata. Quando você morre de verdade, nasce quem Deus quer que você seja. Na morte, aí verdadeiramente nós ganhamos vida. Então, é isso. Amém. Precisamos nos entregar verdadeiramente a Deus, viver para Deus, e nós viveremos grandes coisas em Deus. Mano, foi um prazer ter você aqui no nosso podcast. Muito aceitar obrigado, o nosso convite. profeta. É uma honra ter um homem carregado. Cara, esse cara tem empresas, mano. Esse cara tá no outro nível, mano. Trazê-lo aqui, ele tem que ser levado de um ranger. Mas vamos chegar nesse nível. Benção. Foi um prazer ter você aqui, obrigado, mano. profeta. Meu irmão, é um dos amigos que eu tenho, irmão que eu tenho. O cara não tem inveja no coração.
Ele celebra, tanto ele e o Nuno celebram uma conquista como se como fosse deles. Então, ao lado dele você está confortável. Aproveita a companhia desse homem. Você não vai perder nada. Tamo junto, aquele abraço. Como sempre, compartilha, deixa o teu like. Benção. Comente o que você quiser. Também se você deixar dislike, também deixa lá o dislike. Mas o importante é que você vai comentar. Comenta Se inscrevam muito. e comentem. Se inscrevam ali. Comentem. Para apoiar o podcast da Mentalidade do Reino, olha, vai passar ali na descrição o número do IBAN, né, que vocês querem semear para manter esse projeto. Semeia ali à vontade e Deus poderosamente vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Tamo junto e aquele abraço. Boa. Fogos! Abraço.